Vou ler aqui, começar a ler um livro. Não sei até quando que se eu vou finalizar ele. Mas o nome do livro é A Cruz de Jesus e o Sofrimento no Mundo. Introdução à Cruz de Jesus e o Sofrimento no Mundo. A contribuição da teologia da libertação latino-americana constitui fundamentalmente a tradução da tese doutoral que apresentamos em Roma em junho de 1998, no Pontifício Ateneu Antoniano, e que em 1999 foi publicada com o título Segundo Mistero della Croce nei Teologie della Liberazione Latino-Americani, ed Pontificium Athenaeum Antonianum, Roma, 1999. Achamos por bem, na edição em língua portuguesa, suprimir o último parágrafo de cada capítulo da edição original, parágrafo no qual se diz estabelecer um fecundo diálogo entre os teólogos estudados e os demais autores que andaram se interessando pela temática da cruz de Jesus. Apesar disso, o texto ainda conserva o estilo descritivo e analítico próprio das dissertações acadêmicas. As reais motivações que nos levaram a aprofundar este tema estão intimamente ligadas à pessoal experiência pastoral no contexto daquele movimento eclesial que, nas últimas décadas do século passado, vinha caracterizando o rosto de uma porção significativa da Igreja no Brasil. Seu traço distintivo era o de aprofundar as relações recíprocas entre Evangelho e situações de pobreza que eram, e ainda são, um desafio primário para a sociedade e a Igreja de toda a América Latina. Este estudo indaga acerca da estreita relação entre o mistério da cruz de Cristo e o sofrimento no mundo, mais especificamente ainda, entre a paixão de Jesus e a concreta experiência de sofrimento da maior parte da população latino-americana. Para tanto, prioriza-se os textos dos principais teólogos da libertação do continente latino-americano. São diversas, a nosso ver, as razões que justificam uma tal escolha. Uma primeira razão diz respeito à constatação do crescente processo da consolidação da TDL latino-americana no horizonte da reflexão teológica universal. De fato, de uma inicial reflexão regional, como era a princípio, ela foi gradualmente emergindo, tal como outras correntes teológicas no cenário da teologia contemporânea. Uma segunda razão consiste na recepção paradoxal que caracterizou nas últimas décadas a singular relação entre magistério e TDL latino-americana. A posição assumida pelo magistério no interior do debate sobre a TDL, genericamente, às vezes apressadamente definida pelo termo de condenação, não tinha, a nosso ver, o intuito de desacreditá-la, mas correspondia antes ao espírito de moderar-lhe algumas asperezas, chamando-lhe a atenção contra eventuais perigos e oferecendo-lhe indicações e orientações para a construção de uma autêntica teologia da libertação integral. Neste sentido, as intervenções do magistério, em vez de constituir uma rejeição da TDL latino-americana, representaram para ela a ocasião propícia para o verdadeiro e próprio processo de autocrítica em face dos próprios pressupostos e das próprias formulações. Portanto, nesta particular relação dialética, se de um lado o magistério advertiu a TDL latino-americana contra possíveis erros, do outro, as suas intervenções, paradoxalmente, legitimaram duas intuições de base. Enfim, embora o discurso sobre a cruz de Jesus, desenvolvido no âmbito da TDL latino-americana, constitua um ponto de referência frequente para quem se ocupa com o discurso estaurológico em geral, como o demonstram os contínuos acenos a esse respeito,
feitos ao modo específico com a qual a TDL latino-americana considera o mistério da cruz. Nota-se a ausência de um estudo cujo objeto de análise se concentre na importância ou no significado do mistério da cruz, no âmbito desta corrente teológica ou no pensamento dos seus principais expoentes. A presente publicação se fecha com um longo apêndice que, na edição original italiana, figurava com introdução geral. Tem este como escopo precisar o contexto vital do tema, ou seja, o âmbito específico dentro do qual o mistério da cruz é analisado. Partindo de um sintético olhar histórico que visa captar os aspectos principais da TDL latino-americana, passa-se em seguida a apresentar os seus traços mais característicos, a experiência fundante, o estatuto epistemológico ou a sua identidade teórica e a especificidade de sua metodologia. A seguir, examina-se a cristologia da libertação latino-americana, com particular atenção às suas características hermenêuticas e metodológicas para se chegar, enfim, à contextualização do discurso sobre o mistério da cruz, precisando-lhe o pano de fundo e os pressupostos. Aproveitamos a ocasião para exprimir nossa mais sincera gratidão à editora Vozes, a quem se deve a iniciativa da tradução e publicação desta obra em língua portuguesa. Então aí o capítulo 1, a morte de cruz na trajetória histórica de Jesus. O que melhor caracteriza o discurso estaurológico elaborado pela TDL latino-americana é a leitura da cruz de Jesus Cristo no contexto da totalidade da sua trajetória histórica. O esforço feito pelos teólogos da libertação para recuperar a dimensão histórico-política da cruz de Jesus constitui, ao que parece, um contributo específico que a TDL latino-americana oferece à reflexão teológica em geral, é o que de resto afirma C.H. Ducoc. Agora se abre um novo caminho. As teologias sul-americanas da libertação contribuíram fortemente para esta novidade, ao menos no catolicismo. A volta à cruz não é mais retorno a um símbolo, ainda que interpretado progressivamente, mas é o evento histórico. O caminho novo consiste nisso. A cruz não fica mais reduzida a um símbolo de reparação e de expiação, em uma abstração quase geométrica da relação do homem pecador com Deus. É um evento histórico, ou seja, consequência dos conflitos suscitados pela ação e pela pregação de Jesus com os interesses religiosos, econômicos, políticos ou messiânicos dos dirigentes do povo judeu. A cruz não é uma necessidade imposta de fora por uma divindade ávida de compreensão pela própria honra ofendida, mas é o resultado da luta de Jesus contra os opressores. A compreensão da cruz como consequência direta da vida de Jesus constitui, conforme estes teólogos, o primeiro passo a dar para recuperar seu sentido originário, além de permitir estabelecer aquele vínculo profundo e imprescindível que há entre cruz e ressurreição e entre cruz e encarnação. Neste sentido, a cruz aparece não só como consequência da mensagem e da praxis de Jesus, mas também como resultado da decisão tomada por Deus de se encarnar em um mundo marcado pelo pecado, ou seja, como o preço que Jesus paga por sua fidelidade a esta decisão primária de Deus. A cruz, recuperada na sua dimensão histórico-política, é ao mesmo tempo o único evento capaz de oferecer concretude à experiência da ressurreição, corrigindo assim esta última de toda eventual interpretação universalista. No presente capítulo, a reflexão será desenvolvida do seguinte modo. Antes de tudo, procurar-se-á destacar a afirmação da cruz de Jesus como evento histórico nas suas múltiplas nuances. Este tema é central no discurso estaurológico elaborado no contexto da TDL latino-americana. A seguir, passar-se-á a considerar a delicada questão referente à atitude assumida por Jesus em face da própria morte violenta, como também a questão da consciência que ele poderia ter tido quanto ao seu fim trágico. Enfim, considerar-se-ão as relações recíprocas e complementares entre cruz e ressurreição e entre cruz e encarnação.
Primeiro, a cruz como evento histórico. Entre os teólogos da libertação latino-americanos, aqueles que se empenham de maneira sistemática na elaboração de um orgânico discurso cristológico foram Louis Berkhoff, J.L. II e J. Sobrinho. L. Boff, que é o Leonardo Boff, apresenta a cruz como a recusa oposta à mensagem e à praxe de Jesus. J.L. II a interpreta como vértice do conflito que se instaurou contra Jesus, como resposta à sua decisão de subir a Jerusalém para levar a cabo a sua missão de anúncio e de preparação do advento próximo do senhorio de Deus. J. Sobrino, enfim, insere os acontecimentos que marcaram a atividade profética de Jesus em Jerusalém no contexto mais amplo da luta dos deuses. E nesta moldura, o processo histórico que sancionou a condenação de Jesus à morte se revela como o processo contra a verdade de Deus de Jesus Cristo, do Deus de Jesus Cristo. Primeiro, a cruz como rejeição da mensagem e da praxe de Jesus. Leonardo Boff sublinha que a morte de Jesus foi provocada, fruto da reação violenta contra a pessoa de Jesus efetuada pelas autoridades constituídas da época, expressão, por sua vez, da recusa oposta à sua mensagem e à sua praxis, tinha por escopo trancar-lhe a atividade com a sua direta eliminação. A morte de Jesus somente pode ser entendida a partir da sua praxis histórica, de sua mensagem, das exigências que fez e dos conflitos que suscitou. Esta afirmação de base obedece ao seguinte raciocínio: se a morte violenta imposta a Jesus constitui uma reação ao seu modo de viver e à sua pregação, é necessário então identificar o projeto histórico de Jesus, aquele projeto que, encontrando-se na origem de tal reação, poderia, se não justificá-la, ao menos explicá-la. Noutros termos, para compreender melhor a reação sofrida por Jesus, se faz necessário compreender bem a ação originária que a provocou. Por outro lado, para compreender toda a riqueza presente nesta ação originária de Jesus, é preciso também, segundo o autor, fazer uma análise da situação concreta em que ele viveu e pregou, concebendo a própria missão mais como um projeto de vida a propor que propriamente como um ensinamento simplesmente teórico a compartilhar. Jesus opera em uma referência contínua aos desafios postos pelo seu contexto religioso, social, cultural e econômico. 1.1 Projeto histórico de Jesus. Segundo Leonardo Boff, a consideração do projeto histórico de Jesus não se pode prescindir da recuperação da densidade histórica da sua praxis e da sua mensagem, que comporta a necessidade de refletir sobre o caminho histórico por ele percorrido com uma contínua atenção aos acontecimentos concretos por ele vividos na sua atividade de pregador itinerante. É esta, com efeito, a maneira privilegiada para descobrir o caráter histórico e processual da existência concreta dessa pessoa, a qual os apóstolos ligaram a sua vida e o seu destino. 1.1.1 O anúncio do reino de Deus. O objeto central da pregação de Jesus foi o anúncio da proximidade do reino de Deus. Em uma realidade característica por um regime de forte dependência externa e por um clima de opressão interna socioeconômica e, sobretudo, religiosa, Jesus percorre as aldeias da Palestina e proclama a boa notícia da chegada do reino de Deus. Mas a originalidade de sua atividade não está propriamente em anunciar a vinda do reino de Deus. Semelhante mensagem se pode encontrar de resto na pregação de quase todos os profetas que o precederam. A originalidade reside, ao contrário, no fato de que, tornando atual mediante as mediações concretas, a mensagem proclamada, ela antecipa esse reino futuro com a sua pessoa e a sua atividade. Noutros termos, Jesus testemunha com a sua própria existência a irrupção no tempo de um sentido absoluto que pervade toda a realidade, contestando-a de maneira radical. Em sua atuação, Jesus mantém essa difícil tensão dialética. Por um lado, o reino já está em nosso meio, já está fermentando a velha ordem. Por outro, é ainda futuro e objeto de esperança e de construção conjunta do homem e de Deus. Além disso,
diversamente de quase todos os grupos religiosos estão ativos, Jesus não cede à tentação nem de transformar o reino de Deus em uma espécie de causa regional ligada a expectativas nacionalistas, nem de estabelecê-lo em força da afirmação de uma qualquer forma de poder, nem mesmo aquela constituída pela sua divindade. O relato das tentações no deserto que se encontra nos sinóticos é, segundo Boff, a expressão clara dessa opção de não querer servir-se jamais do poder para instaurar o reino de Deus. A confirmação da clara recusa oposta por Jesus a qualquer oferta ou proposta de libertação em que não seja, por um lado, respeitada a liberdade humana e, pelo outro, envolto plenamente o homem como participante desse processo que lhe diz respeito pessoalmente. Estas três tentações do poder correspondiam precisamente aos três modelos de reino e de Messias em voga nas expectativas do tempo: rei, profeta e sacerdote. Todas elas têm a ver com o poder. Cristo é tentado durante toda a sua atividade a usar do poder divino de que dispunha, de forma a impor pelo poder e com um toque de mágica a transformação radical desse mundo. Isso, entretanto, significaria a manipulação da vontade do homem e dispensa das responsabilidades humanas. O homem seria mero espectador e beneficiário, mas não participante. Ela não faria história, seria libertado paternalisticamente. A libertação não seria o dom de uma conquista. A nova praxis de Jesus. Através da pessoa, do anúncio e da praxis libertadora de Jesus, o reino de Deus adquiriu, portanto, uma sua fisionomia particular e, sobretudo, concreta. Jesus se encontrou na realidade diante de um mundo caracterizado, do ponto de vista religioso, por uma forte tendência a construir a absolutização da lei, das tradições, da religião. Como tal, era então um traço típico do judaísmo, sobretudo a sua versão farisaica, a religião transformada em uma repetição mecânica de ritos e sacrifícios, tornara-se a expressão máxima da autossuficiência humana. Pretendia-se com efeito poder assegurar-se a salvação mediante a realização dessas práticas legais e rituais. Mas, por outro lado, a absolutização deste caminho como único meio de alcançar a salvação fazia o homem escravo dessa mesma ritualidade. Jesus, reportando-se à tradição profética, proclamou a importância fundamental da justiça e da misericórdia, recordando a todos que o critério decisivo da salvação, mais que qualquer outra regra ou rito religioso, é o amor ao próximo. Em uma sociedade fortemente estruturada como aquela em que vivia e rigidamente organizada com base em hierarquias que a sufocavam e a dilaceravam profundamente, provocando dentro dela divisões de todo tipo. Jesus visualizou e estabeleceu com suas atitudes a criação de novas relações humanas baseadas na solidariedade com todos os oprimidos e discriminados de então. Eis como Leonardo Boff descreve esta nova solidariedade. A atitude de Jesus é de acolher a todos e fazê-los experimentar que não estão fora da salvação, mas que Jesus ama a todos, até os ingratos e maus. Lucas 6,35. Porque não são os sãos, mas os doentes que precisam de médico. Marcos 2,17. E a sua tarefa consiste em buscar o que estava perdido e salvá-lo. Lucas 19:10. Jesus não teme as consequências dessa solidariedade. É difamado, injuriado, considerado amigo de homens de más companhias, acusado de subversivo, herege, possesso louco, etc. Mas é através de tal amor e nestas mediações que se sente o que significa reino de Deus e libertação dos esquemas opressores que discriminam os homens. O teólogo brasileiro afirma com particular incisividade que Jesus
neste seu projeto de libertar o homem e a história a partir de dentro e a partir da sua realidade histórica concreta, não poderia deixar de esbarrar com sérios conflitos provocados, sobretudo por iniciativa daqueles que, encontrando-se em uma condição privilegiada, não queria de modo algum pôr em risco o seu status quo. A sua mensagem, embora por princípio dirigida a todos sem exceção, foi por ele mesmo definida como anúncio da boa nova aos pobres. Deste modo, ele não se mostrou indiferente à conflitividade íncita na vida humana e nas suas relações sociais. Não se recuperou a tomar posição sempre que se tratava de defender o direito negado do pobre e aceitou assumir as consequências dessa sua praxis e do anúncio da sua mensagem, como o isolamento, a difamação e até a condenação à morte. Apesar de toda a oposição que se levantou contra ele, manteve-se sempre fiel às suas próprias posições, mas sobretudo se mostrou particularmente atento a manter uma atitude de abertura aos adversários, condição indispensável para manter um diálogo verdadeiro e eficaz. 1.2. A morte violenta de Jesus, consequência de um duplo processo. Através da leitura e da interpretação dos relatos evangélicos da paixão, Leonardo Boff tenta, segundo as suas próprias palavras, rastrear os passos históricos do processo, julgamento, condenação e crucificação de Cristo. Mas, a fim de que essa tarefa possa ser realizada em bases seguras, os próprios relatos evangélicos deverão ser submetidos a um prévio juízo crítico e se deverá efetuar, portanto, a distinção entre fato e interpretação, história e teologia. Quanto à condenação de Jesus, Boff reconhece as divergências existentes entre os relatos da paixão elaborados pelos 4 evangelistas. Todavia, em vez de deter-se em considerações sobre divergências, convergências e acentos próprios de cada evangelista, prefere seguir a orientação do exegeta católico J. Blinzler, que afirma a existência de 2 processos instaurados contra a pessoa de Jesus: um religioso movido pelas autoridades judaicas e outro político presidido pelo presente das forças de ocupação romanas na Palestina. No primeiro, Jesus teria sido condenado como blasfemador e no segundo como agitador e subvertedor da ordem estabelecida. Mas no fim de contas, pergunta Boff, com base em que acusações foi Jesus vítima desse duplo processo, quais as motivações aduzidas pelas autoridades religiosas e políticas para justificar esta condenação? No que se refere ao processo religioso, pode-se falar de um duplo interrogatório a que foi Jesus submetido diante de Anás e na presença de todo o sinédrio sob a presidência do sumo sacerdote Caifás. Discute-se muito com efeito sobre o caráter oficial do primeiro interrogatório. Seja como for, segundo Boff, Jesus se teria recusado a dar qualquer explicação a Anás que o interrogava, como parece sobre sua doutrina, sobre as suas verdadeiras intenções e sobre os seus discípulos. No que se refere, porém, ao processo realizado diante de Caifás, na qualidade de presidente do Sinédrio, este se teria desenvolvido em 2 momentos distintos. Em primeiro lugar, se deixou espaço para a escuta das testemunhas que acusavam Jesus, mas que no final se mostram em discordância entre si. Qual tenha sido de fato o conteúdo dessas acusações não é dado a saber com certeza, embora se possam conjecturar algumas motivações que se poderiam achar à base delas. Pouco sabemos com exatidão histórica do conteúdo dessas acusações. Provavelmente tratou-se da posição liberal de Jesus face ao sábado, Marcos 2,23, paralelo a João 5,9. Que constituía permanente motivo de escândalo para os judeus de que fosse um sedutor ou falso profeta.
Mateus 27:63, João 7:12, Lucas 23:2 e 5:14, e de expulsar demônios em nome de demônios, Marcos 3:22, Mateus 9:34. O resultado foi a discordância nos testemunhos, Marcos 14:56. Outra gravíssima acusação, outrora levantada também contra Jeremias, Jeremias 26, do 1 ao 19, e que lhe custou a vida, foi arguida contra Jesus: destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias. Marcos 14:58 e João 2:19. Mas também aqui resultou na discordância dos acusadores. Em um segundo momento do processo interveio Caifás, que depois de um longo interrogatório condenou Jesus à morte como réu do crime de blasfêmia. Não se sabe ao certo em que consistiria precisamente este crime imputado a Jesus. Leonardo Boff é de parecer que foi considerado blasfêmia pelo Sinédrio, ou ainda mais particularmente por Caifás, não tenha sido tanto alguma sua atitude ou alguma particular resposta, mas antes a clara consciência que Jesus tinha de ser instrumento determinante na instauração do reino de Deus e da missão que para ele vinha de tal consciência. Com muita probabilidade, tal consciência se tornou de algum modo evidente durante o interrogatório diante de Caifás. O que podemos seguramente dizer é que Jesus possuía no final de sua vida uma consciência nítida de sua missão e da ligação do reino com sua pessoa. Dele dependia a situação do homem e do mundo diante de Deus. Provavelmente tal consciência transpirou claramente no interrogatório solene feito por Caifás. Com efeito, em um contexto caracterizado por um monoteísmo ortodoxo e dogmático como o judaico daquela época, não era possível admitir uma consciência como a manifestada por Jesus, que, no fundo, revela uma pretensão de situar-se já na esfera da divindade. Por outro lado, em Jesus era evidente o escândalo, que despertava até natural espanto entre o fato de revelar, de um lado, uma consciência tão singular e apresentar-se do outro de forma fraca e indefesa diante dos próprios acusadores. Semelhante contradição punha em ridículo as próprias promessas de libertação feitas por Javé no Antigo Testamento. Muito provavelmente, então, foi esta a blasfêmia imputada a Jesus pelo sumo sacerdote Caifás e aduzida como motivo de condenação à morte no fim do processo efetuado na presença de todo o Sinédrio. Apesar disso, a decisão do Sinédrio, que declarava Jesus réu de morte, não tinha nenhum valor jurídico nem oficial, dado que os judeus não tinham o direito de condenar ninguém à morte, pois naquela época tal direito era reservado unicamente aos romanos. Neste contexto se compreende bem a sutil estratégia do sumo sacerdote e dos representantes do Sinédrio para conseguir que aquela sentença condenatória em âmbito religioso fosse confirmada também em âmbito político pelo representante das autoridades romanas em Jerusalém. Desse modo, as acusações contra Jesus, que na origem eram de ordem predominantemente religiosa, foram aos poucos se transformando em verdades e próprias acusações de caráter político. Era este, de fato, o único meio à disposição deles para atingir o escopo de condenar Jesus à morte e eliminá-lo. É nesse clima que se instaura um novo processo contra Jesus, presidido pelos representantes do poder romano na Palestina contra Jesus, presidido pelo romano na Palestina, Pôncio Pilatos. Presidido pelo representante do poder romano na Palestina, Pôncio Pilatos, no final do qual Jesus foi declarado agitador da ordem e, por conseguinte, condenado a ser a ser justiçado com a morte na cruz. O processo político diante do procurador romano Pilatos visa ratificar a decisão do Sinédrio. Com refinada tática, as acusações de ordem religiosa são transformadas em difamações de ordem política. Só assim têm chance de serem ouvidos e de lograrem a condenação de Jesus à morte. Acusam Jesus de querer ser um libertador político, Messias,
que pretendia ser rei dos judeus, Marcos 15, 26. E para isso subvertia todo o país. Lucas 23, 2. Com toda a probabilidade, são legendárias todas as cenas relatadas a esse respeito pelos evangelistas. O envio de Jesus a Herodes, o episódio de Barrabás e do Romo, como também o de Pilatos, que leva as mãos em sinal de inocência e de não envolvimento na responsabilidade pela condenação de Jesus. Essas cenas parecem principalmente entrar no projeto unitário desenvolvido pela apologética das primeiras comunidades cristãs, as quais convinha apresentar uma imagem do cristianismo como religião inofensiva ao Estado, permitindo-lhes assim um livre ingresso no mundo romano com a finalidade da pregação do Evangelho. Em última análise, para sancionar a condenação à morte de Jesus, houve, portanto, motivos de ordem tanto religiosa como política. Os príncipes dos sacerdotes temiam que a grande popularidade de Jesus pusesse em perigo seu status quo, caracterizado por condições de privilégio econômico e sociocultural. Os saduceus, conhecidos pela sua amizade com os romanos e pela sua forte influência no Sinédrio, sentiam-se, por sua vez, ameaçados em suas prerrogativas pela ação de Jesus, que ameaçava tornar-se provocadora em face dos romanos. Quanto aos fariseus, tinham se tornado inimigos de Jesus por causa da sua excessiva liberdade diante da lei e de todas as suas tradições, conclui Boff. A morte de Jesus é um assassinato judicial. Não foi um erro jurídico, nem um equívoco, foi fruto de um interesse malévolo e de má vontade. Querendo circunscrever melhor o crime, pode-se dizer um assassinato religioso-político mediante o abuso da justiça. Enfim, segundo Boff, bem pouco se pode saber, de fato, também com respeito à crucificação de Jesus. O que se sabe com certeza é que a indiciados e os condenados à morte eram duramente torturados e deviam, além disso, carregar eles mesmos o instrumento da própria condenação. Tratava-se de um verdadeiro e próprio suplício. Todavia, a descrição do caminho percorrido por Jesus até o Calvário assume numerosas cores legendárias, como acontece com os episódios relativos a Simão de Cirene, o encontro com a mãe e Verônica, e com os filhos de Jerusalém e com os 2 ladrões crucificados com ele. Também os sinais narrados como tendo acontecido depois da crucificação se inserem no interesse literário de acentuar a importância da morte de Jesus, como é o caso de rasgar-se do véu do templo, do terremoto e da consequente ressurreição dentre os mortos. Até as palavras pronunciadas por Jesus do alto da cruz têm valor histórico bastante relativo, com exceção da única frase conservada por Marcos em sua formulação aramaica. Os evangelhos nos referem